Olá, meu nome é Arlan Alves, eu sou o criador e fundador do método TurboCAD. Eu estou passando aqui rapidinho para compartilhar com você mais um dos plugins que eu criei através desse método que me ajuda a produzir muito mais, tá certo? Aqui no AutoCAD, observe o seguinte, eu tenho 4 linhas, 4 objetos lines. Cada objeto line desse está em um layer diferente. Ó, esse primeiro aqui está num layer desmontar e ele tem algumas características, tá vendo? A espessura de linha, tipo de linha, beleza. O segundo está num outro layer com outras características. O terceiro em outro layer com outras características e assim sucessivamente. Eu não sei se você já passou por isso, se você já precisou fazer algo parecido com isso, mas isso é uma coisa que eu, de vez em quando, eu preciso fazer e isso me dava muito trabalho. Então eu resolvi criar esse plugin para eliminar esse problema que eu tinha, tá ok? Então o que esse meu plugin aqui faz? Basicamente ele dá um match properties de um layer para o outro, sem mudar o layer. Por exemplo, se eu usar o comando match properties normal do AutoCAD, se eu der um MA e eu pegar esse layer aqui e jogar nesse aqui, ele não mudou as propriedades do layer, ele mudou de layer, ó, tá vendo? Ele está no mesmo layer do objeto que eu usei como referência. Então eu não quero isso. O que eu quero é fazer esse layer aqui que está vermelho com algumas características aqui, que é o layer equipamento. Eu quero manter ele no layer equipamento, só que eu quero que ele tenha as propriedades desse layer aqui, entendeu? Então o que eu faço? Se eu dou um match properties, ele troca o layer e não é isso que eu quero. Eu quero manter o layer, só que eu quero que esse layer aqui tenha as características desse aqui, mas manter o layer, tá certo? Então eu fui lá e criei um plugin que eu chamei de, o atalho é APL, que é de Arlan Propriedade Layer. E aí eu dou um Enter, e aí eu pego esse cara aqui, dou um Enter e jogo nesse cara aqui. E aí, aparentemente, eu dei um Match Properties. A diferença aqui é que esse cara aqui permaneceu sendo layer equipamento projeto, tá vendo? E esse de baixo aqui, o layer dele é o GE limite área, tá vendo? Então, ó, eles são dois layers diferentes, percebeu? Então, o que aconteceu? Eu mudei apenas as propriedades do layer e não o layer em si. Eu posso fazer isso para vários. Se eu quiser pegar as propriedades desse layer aqui, ó, que é o layer desmontar, que está em verde tracejado, e passar para esses outros layers aqui sem mudar o nome do layer. Como que eu faço? Eu digito lá APL e aí eu seleciono esse, dou um Enter e seleciono os demais. E tá lá, ó. Aparentemente mudou, só que o layer ele foi conservado, tá vendo, ó? Esse cara aqui, ó, é equipamento master. Esse cara aqui, ó, é desmontar. Esse cara aqui, equipamento projeto, tá vendo? E esse cara aqui é o GE limite área. Então eu mudei somente as propriedades do layer, eu não troquei o layer, né? Que é uma coisa que o Match Properties faria naturalmente, percebe? Como que eu crio essas ferramentas? O que é essas ferramentas? O que é esses plugins que faz isso? Eu vou te mostrar rapidinho aqui, ó. Vamos lá, vou trazer aqui para a tela aqui, ó. O que faz essa mágica acontecer é esse código que eu escrevi aqui, ó. Exatamente esse cara aqui, ó. Até aqui, ó. Essa parte que eu selecionei aqui, ó. Que tá selecionado. É esse código, você vê que é pouquinho, uma quantidade bem pequena de códigos que faz aquela mágica toda acontecer. Dá uma olhada aqui, ó. Que aqui eu tenho o nome, tá vendo, ó? Arlan copia propriedades layer, tá vendo? Esse aqui é o nome do comando que eu criei, tá certo? E lá no AutoCAD, se eu digitar esse nome aqui, ele vai funcionar também. Só que eu criei um atalho, né? Para facilitar, obviamente. Então eu coloquei o atalho como APL. E se você gostou dessa ideia, se você gostou desse plugin e de outros plugins que eu desenvolvo aqui, eu gostaria de te informar que você também pode criar plugins como esse, criar ferramentas como essa para resolver problemas que você tem aí no seu dia a dia no AutoCAD e para automatizar tarefas, para fazer tarefas que você levaria horas para você fazer elas em poucos minutos. Então, se você tiver interesse em aprender isso, eu estou aqui para te ajudar. E lá no meu canal no YouTube, eu criei uma playlist que eu chamei de Projeto Mão na Massa, que eu coloco vídeos que vai te ensinar do zero até você conseguir criar ferramentas como essa que eu utilizo aqui para o AutoCAD. Então, se você tiver interesse, se quiser dar uma olhada para você descobrir que não é difícil, tá? Se você estiver achando que isso aqui é um negócio difícil e tal, tudo novo é difícil. Entenda isso. Tudo que você não conhece é difícil. Só que quando você passar a conhecer aquilo, quando você passar a olhar aquilo com um olhar diferente, e principalmente quando você tem uma pessoa para te ajudar, que no caso sou eu que estou aqui me disponibilizando para te ajudar com isso, você vai ver que isso vai se tornar muito simples e muito fácil, tá certo? Então dá uma olhada nessa playlist lá no YouTube, que lá eu mostro para você, eu tenho aulas do zero, onde eu te explico desde a instalação do software que você vai precisar para desenvolver esses plugins, até você chegar a desenvolver vários plugins para o AutoCAD, beleza?